Boa noite. Estamos aqui com a terceira edição de Maiêutica, este 25 de abril de 2005. Sempre sobre o patrocínio do Restaurante Piazza, que fica ali na Avenida 29 de Agosto, número 603. Telefone 8850. Desculpe. Pediram-me que me soltasse aqui, né? Que estava muito preso, muito tenso. Até tentamos providenciar um suco de maracujá, mas não foi possível. A produção ainda está um pouco devagar. Mas dia menos dia chegaremos ao requinte de ter aqui a nossa mesa algumas iguarias e talvez algumas bebidas muito finas. Mas nós prometemos que com o tempo vamos nos soltar, tornando o nosso programa cada vez mais agradável. Estamos ao som da Bittersweet Symphony, a banda The Verve, banda inglesa, Sinfonia Agridoce. Queria lembrar aqui do passamento de um amigo ocorrido no último domingo, José Edson Cancian. José Edson teve uma vida muito sofrida, marcada mesmo por uma limitação física decorrente de uma doença que não deu tréguas. Durante 20 anos esse moço sofreu, não se revoltou em nenhum momento. Podemos dizer que deu-nos um grande exemplo de verdadeira vida. Teve, por assim dizer, uma vida agridoce, bitter and sweet, como essa sinfonia que nós estamos ouvindo. José Edson, muita paz. Obrigado pelo exemplo que você nos deixou. Nós estamos aqui com essas pinturas maravilhosas que nossos TVentes já tiveram a oportunidade de ver. Essa, da Ângela Cristina Ciccone Faveri Romanzotti, a Crica. Aquela é inédita. Quando a Eliana esteve aqui, a Eliana Quirino esteve aqui na semana passada, não era esse o quadro que ela nos trouxe. Mas essa é uma das pinturas produzidas pela Eliana de Fátima, que aqui esteve falando do programa Escola da Família. É a Kika. Então nós temos um quadro da Crica e um quadro da Kika. E o nosso cenário só nos enriquece, está muito enriquecido, por assim dizer. Falando na Crica, parabéns. Hoje ela completa 19 anos de casada. Ela com o nosso amigo Hamilton Luiz Romanzotti, pais de Natasha e de Leonardo. Os nossos convidados de hoje são daquelas pessoas que fazem nos perguntar o porquê da erudição, o porquê do saber fazer-se algo. Geralmente as pessoas que buscam a erudição ou buscam aprimorar-se no fazer-se de algo artístico, elas na verdade tentam dominar o ambiente de todas as formas, tentam impor-se mediante aquilo que aprendem ou aquilo que fazem. Nós temos dois exemplos aqui que contradizem por completo essa regra, são as verdadeiras exceções à regra, né? Aqui ao meu lado, o meu amigo Antônio Ronaldo Rocha Loyola de Andrade, doutor Antônio Ronaldo Rocha Loyola de Andrade, que é uma pessoa de grande erudição, conhecedor profundo do rock, conhecedor das orquídeas, conhecedor da literatura, é advogado, não desdiz o diploma. O diploma é algo que marca a vida da gente. Eu já tentei fazer com que o meu diploma de jornalismo não valesse para coisa alguma, mas a gente sempre está ou escrevendo, ou está atrás das câmeras, ou atrás de um microfone tentando transmitir alguma coisa. E depois, a minha amiga Cidinha Siquinato, que é calígrafa. Ela é intimada de hoje da nossa sessão Pedra Angular. Bem, nós vamos nos hidratar um pouco e já nós voltamos com Maiêutica.
Doutor Antônio Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, audiência da TVM, especialmente os nossos colegas aí que estamos prestigiando. Estamos à disposição aqui para Nós vamos solicitar o mesmo que solicitamos a semana passada, né? Que todos os nossos TVentes aumentem o volume do receptor, porque, olha, matéria de falar baixinho aqui, a gente vai cada vez diminuindo mais. E, inclusive, a Cidinha também, né? Campeã em falando baixinho. Mas é uma característica nossa e isso é difícil mudar, viu? É a mesma coisa que pedir para eu mudar o penteado, fica complicada a história, uma coisa meio natural. Antônio Ronaldo, começar lá da sua chegada em Leme, isso aconteceu mais ou menos quando? Eu vim para Leme, vindo de São Paulo, né? Morei um ano ainda em Campinas, foi em 1973. Já fazem 32 anos. Né? Você é paulistano, então? Eu nasci em São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, sou paulistano. Que região lá, mais ou menos? A região Pinheiros, né? Região oeste de São Paulo. Aí chegou em Leme e aqui você conviveu com quem? Dá para explicar para a gente? Olha, eu cheguei aqui, era, né, adolescente, aí tinha cerca de 13, 14 anos, né? E eu convivi com... Quem que era o pessoal? Esse pessoal que trabalha com a gente atualmente, o Zé Luiz, Cavamura, né? Que nós estudávamos ali no Valdemar Ferreira, que é aqui no centro, ali na praça. Né? O Valdemar funcionava no mesmo prédio do Coronel. Época, exatamente, no mesmo prédio do Coronel. Né? E... Você chegou depois a conviver com o Gilberto Martins? Eu conheci o Gilberto, né, que é esse pessoal que realmente despertou interesse por música, por rock, o João Renato, né, que era não era muito chegado a eles, mas realmente eles tinham esse interesse afim de música, de rock, e isso aí que vem dessa época realmente, esse interesse, né, e a diferença, eu acho que nessa faixa, nessa parte da vida, todo mundo se interessa. Acho que o diferencial é que eu continuei me interessando depois de velho, né? Através dos anos aí, fui acompanhando isso aí, desde o final da década de 60. Que você chegou em Leme, você já falou, foi no ano? De 73. 73. Quando me disseram que você havia seguido a carreira do Alice Cooper, ele estava no auge em 72, né? O Alice Cooper. O Alice Cooper é bem dessa época, né? Ele ficou meio datado, mas é um artista dessa época que teve o auge nesse período, né? Com aquela androgenia meio debochada, aquela postura meio... E ele esteve no Brasil, inclusive, nesse período. Nesse período, teve um show que foi bem marcante na época. Né? Marcava muito aquela imagem dele com aquela serpente, né? Aquela serpente, todo aquele circo, né, que ele armava no palco. E na época era uma coisa que impressionava muito, né? E marcava. Você ouvia aquilo, você saía andando que nem Alice Cooper na rua. Você ficava, não, com os devidos limites também, mas era realmente uma coisa muito... E era uma coisa que pouca gente na época realmente... depois o rock se massificou, né? Aquele interesse pela música pop acabou se massificando, mas na época era uma coisa mais ou menos restrita. O pessoal era meio uma turminha que gostava, uma pequena tribo ali, né? Que se interessava por isso, né? E foi bem isso aí, né? Foi dali que veio esse interesse, né? Que permaneceu através dos anos, né? A tribo, então, era composta pelo João Renato, pelo Gilberto, por você, pelo Elmore exatamente também. Não vou querer afetar uma intimidade com esse pessoal que eu não tinha, não é bem isso, né? Mas era esse pessoal que realmente gostava disso, que a gente sabia. O falecido Zé Manuel também ali da banda gostava muito de música, de rock progressivo. Grande amigo nosso, José Manuel de Arruda Oliveira. Exatamente, que faleceu. O José Manuel já tinha minha idade, vocês eram um pouco mais novos, né? Nós éramos muito um pouco mais novos, não, muito, é verdade, eu admito. Agora, aquela pergunta que a gente sempre brinca, né? Quem é mesmo a pessoa mais sortuda do mundo? E parece que tem uma pessoa que é a mais azarada do mundo, né? Dizem que o mais sortudo do mundo, né, é o Ringo Starr, né? É o Ringo? É o Ringo Starr. E o mais azarado é o cara que antecedeu o Ringo Starr nos Beatles, né? Que, se eu não me engano, é o Pete Best, que foi o baterista anterior dos Beatles, que terminou a vida como funcionário público, né?
terminou, não, ainda é funcionário público em Londres. Parece a nossa história, eu não sei. É, Nós não contactamos tive o talento, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney. Não tem, infelizmente, não, temos isso em comum com o Pete Best. Né? O fato de sermos servidores públicos. Mas, então, o Ringo Starr teria sido o mais sortudo do mundo, né? Consta isso. Acho que ele tinha o valor dele enquanto baterista também. Né? Ele era um baterista que ficou, né, marcante, inclusive interpretava algumas canções dos Beatles, né, Good Night, e teve uma carreira solo também, gravou alguma coisa, né? Não era, evidentemente, que os três músicos brilhantes ali eram George Harrison, né, o John Lennon principalmente, e as baladas do Paul McCartney que foram eternizadas, Yesterday, né? Aliás, etc, Yesterday, né? eu acabei cantando Yesterday outro dia. Que pecado que eu cometi, rapaz. Olha, era uma homenagem que nós fazíamos no teatro para o Nilson Brás, né? Inclusive o nome foi Contrastes 4NB, uma homenagem mesmo ao Nilson Brás. Ele gosta muito dessa música, mas eu tinha de interpretar no palco, não cantando. Mas me deram um microfone ali no momento e puseram um acompanhamento, um teclado. Aquilo me pegou tão de surpresa que não me restou outra coisa a fazer. Espero não haver assassinado Yesterday. Com certeza não. Mas como não houve lá comentários posteriores. Agora os Beatles, eles encerraram a carreira mais ou menos em 1970. Foi quando a banda se desfez de vez, né? E alguns críticos afirmam que os Beatles terminaram tarde, que eles deveriam ter terminado antes. Muita gente lamenta o conjunto haver sido desfeito, mas alguns afirmam que ele já não tinha mais a qualidade anterior. Você concorda com essa opinião? Eu concordo, Lázaro. Eu acho que na arte é isso, né? Você cria até um certo ponto, né? A fonte criativa tende a se esgotar realmente, né? Os Beatles foram uma banda maravilhosa, gravaram, revolucionaram com Sgt. Peppers, né? O Revolver, um grande álbum também, Abbey Road, né? O próprio Let It Be, que foi gravado na realidade antes do Abbey Road, mas ficou constando como o último álbum dos Beatles, né? Eu acho que eles não teriam feito nada de mais marcante, de mais revolucionário do que eles fizeram. A gravação do Abbey Road foi anterior ao Let It Be. A gravação do Abbey Road foi anterior ao Let It Be, embora o Let It Be tenha sido lançado posteriormente, né? O Abbey Road é aquele famoso que eles estão atravessando aquela... É aquele que até na época que o PC Faria sumiu, saiu aquela charge que o PC Faria atravessando. Uma charge inesquecível do Angelino, colocando o PC disfarçado ali, como que camuflado entre os quatro rapazes de Liverpool. Exatamente. Mas, na verdade, os Beatles também, eles fazem parte do rock britânico, né? O rock inglês. Exatamente, o rock inglês. Parece que três conjuntos ali se destacavam, enquanto a emergência do rock inglês vieram com três conjuntos básicos, né? Antigamente falava-se conjunto, hoje fala-se muito... Fala-se em banda, né? Antigamente conjunto, né? Na década de 60 foi na Inglaterra, foi marcante realmente os Beatles, os Rolling Stones, né? Que foi uma outra vertente, diz que era o oposto dos Beatles, era um rock and roll mais calcado nos blues, não que os Beatles também não fossem, né? Embora os Beatles tivessem abrido um leque mais para outros experimentos ali, e os Stones sempre foram mais fiéis àquele rock and roll básico, né? Vindo do blues, do rhythm and blues, né? Do Chuck Berry, desse pessoal o rock rock de raiz mesmo. A origem do rock, a raiz, ela é norte-americana, né? É norte-americana. O blues, né? Basicamente foi Robert Johnson, talvez tenha sido a raiz mais remota, que é muito citada, foi muito regravado pelos próprios Rolling Stones, né? Acredito que acho que Eric Clapton lançou um disco só em cima de Robert Johnson, né? Que foi um músico de blues lendário dos anos 30 e que morreu misteriosamente. Existe toda uma mística em cima, que ele teria vendido a alma para o diabo, um negócio assim, né? Era um sujeito conquistador, né? Ali daquela região do Mississippi, do sul, muito dado a aventuras, né? Diz que morreu envenenado por um marido.
teria vindo daí essa coisa de que o diabo é o pai do rock. Não, é bem possível, é uma lenda. Né? Agora, blues, essa palavra inglesa, né, ela não significa apenas azul, né, quando nós ouvimos. Ela tem um significado de evocar aquele sentimento melancólico, de melancolia, né, que caracterizava essa música dos negros norte-americanos, né, pela própria condição, né, do início do século, daquela pós-escravatura, discriminação que havia e da própria saudade da África, né? Ela vem daí, essa música, o blues. É uma música belíssima, né? Muito espiritual, que... Muitos confundem o blues com o spirituals, né? Mas... o spirituals tem uma raiz mais religiosa, né? Assim como o gospel, né? Que é uma música negra norte-americana, tem uma raiz mais religiosa, realmente. Né? E foram essas bandas marcantes dos anos 60, retomando, né? Os Beatles, os Stones, né? E nos Estados Unidos, os Doors, né? O Velvet Underground, que é uma banda mais... talvez tenha sido a banda mais influente, né? do que veio posteriormente no rock, do que foi feito. Né? Influenciou o que se produziu de melhor no rock, aquela banda do Lou Reed, né? que depois retomou uma carreira solo que dura até hoje, de alta qualidade também. Brilhante, né? Essa origem do rock, né, enraizada no blues, ela parece que ela inverte um pouco a história da bossa nova aqui no Brasil, né? Que havia todos aqueles cantores com uma potência vocal muito grande, como o caso do Vicente Celestino e mesmo um pouco posteriormente Nelson Gonçalves, e o avanço tecnológico, o surgir dos microfones, das aparelhagens, propiciou aquele canto mais intimista da bossa nova. Né? Agora, nos Estados Unidos, parece que o inverso. Os instrumentos musicais acabaram se desenvolvendo de forma tal que os cantores precisavam cantar mais alto do que o som das guitarras e das baterias, e foi aí que o blues acabou, de uma certa forma, transformando-se em rock. Eu ouvi algo assim, procede isso? Eu realmente não conheço essa teoria, né? Mas é possível, né? Se a gente for analisar, tem lógica que realmente, aquele trio básico que caracteriza o rock and roll, que é a bateria, né? o baixo e a guitarra, que são instrumentos elétricos naturalmente, que seja realmente uma música de alto volume, que naturalmente, e pela própria energia que a música evocava, né? Que ela era cantada mais alta, gritada às vezes, né? Chuck Berry, Buddy Holly, outros artistas aí. Jerry Lee Lewis é dessa Jerry Lee Lewis, né? Jerry Lee Lewis. O Bill Haley é um pouco posterior, né? Bill Haley é de cerca de 54, né? Rock Around the Clock, né? Por aí, né? Elvis Presley, são mais ou menos contemporâneos, né? Não há uma distinção de... Agora, fala-se muito em termos culturais, principalmente após as duas grandes guerras, houve uma supremacia econômica norte-americana, né? E isso seria seguido também por uma supremacia cultural. E ela acaba até ocorrendo, mas a Europa, quando dá a resposta, parece que ela continua imbatível culturalmente, né? Isso também acontece em relação ao rock. As pessoas acabam, depois de um certo tempo, talvez, apaixonadas pelo rock, mas acabam direcionando, se parece, né, para o rock inglês, que é europeu, né, acaba indo buscar mais essa... David Bowie tem uma frase emblemática sobre isso, né? Ele diz que o que não é inglês, eles tornam inglês, né? Foi o que aconteceu com o rock, né? Realmente, as origens dele são nos Estados Unidos, né? Ele surgiu nos Estados Unidos, como nós dissemos aí, provavelmente derivado do blues, e acabou se deslocando para a Inglaterra, né? E lá eles deram realmente ali que ele realmente se empregou uma criatividade tal, né? Que o rock
se multidirecionou, né? Teve várias vertentes que acabou influenciando. Na verdade, isso ocorreu, é difícil você estabelecer uma coisa, né? Tem muita coisa importante nos Estados Unidos no rock, né? Muita porcaria, muita coisa importante. O grunge, por exemplo, o Nirvana, grunge ou grunge, não sei a pronúncia correta, mas o Nirvana, Pearl Jam são bandas americanas. O Nirvana é uma banda de curta trajetória, né? O Kurt Cobain, que você conhece bem, e é uma banda americana que marcou, diz que foi o que de mais significativo se fez após o punk rock, né? Que também surgiu nos Estados Unidos através com os Ramones, né? E depois foi para a Inglaterra com Sex Pistols, com The Clash, né? Outras bandas que estourou ali na Inglaterra. Mas é bem isso. Na própria Europa, a Grã-Bretanha, né, até me parece que eles nem aderiram à unificação econômica da Europa, né? Eles permanecem. Né? Então eles têm uma tradição de uma certa arrogância. Né? Atravessar o Canal da Mancha ali é um pouco complicado para eles. Né? Nós falamos isso com uma intimidade, né? Como se a gente estivesse lá todo dia vendo o Canal da Mancha. Não é bem assim. Isso decorre de leitura. Ronaldo, há alguma banda de rock que seja da sua predileção? Olha, eu gosto muito daquele período que se seguiu ali ao conhecido como pós-punk, né? Aquele período que se seguiu ao punk rock, que coincidiu aí cronologicamente o final do início dos anos 80, né? E eu gosto muito daquele período, foi uma verdadeira uma renascença, né, para o rock, né? Podia citar aqui o Joy Division, uma banda maravilhosa, de curta duração, né, cujo cantor, Ian Curtis, se suicidou, se matou, né, muito jovem ainda. E o Echo and the Bunnymen, né, que é uma banda maravilhosa, acho que perpetrou os álbuns mais lindos aí do início dos anos 80. Você está sempre lá quando eles vêm ao Brasil, né? Apesar de gostar muito de rock, eu assisti 2 shows de rock na vida. Foram um do Echo and the Bunnymen e o outro do Ian McCulloch, né, que é o vocalista do Echo and the Bunnymen. E é uma banda realmente maravilhosa. Ele fez carreira solo posteriormente? O Echo and the Bunnymen é uma banda que ainda está em atividade. Ela teve uma interrupção, né, final dos anos 80 e 87, né? Veio alguns projetos solos do guitarrista Will Sergeant, né, e o Ian McCulloch, mas voltaram a se reunir no final de 97. Normalmente essas reuniões não produzem grande coisa, né, uma coisa meio requentada, mas não aconteceu com eles. Produziram discos belíssimos aí, aquele Evergreen, né, de 97, o disco que retomou o Echo and the Bunnymen, é um disco maravilhoso também, muito bonito. Né? O rock nacional parece que não te atraiu muito. Eu admiro, eu acho muito difícil, deve ser uma coisa heróica, né? Quem consegue fazer música no Brasil, até vencer toda essa estrutura, né? que inibe um pouco as coisas, mas eu sempre achei o rock nacional rock nacional paraguaio, né? Uma coisa meio paraguaia, né? Uma coisa meio imposta, não sei porquê, culturalmente ela não pega. Eu sempre tentei ouvir com interesse, né? Acho o Renato Russo um poeta, né? Tudo isso aí. Agora, realmente, é como eu disse para você, eu acho que uma coisa que não emplacou muito, né? Realmente não... Agora, nos shows do Echo and the Bunnymen, quem esteve dando uma canja lá, né? Pegando uma carona, foi uma certa pessoa muito conhecida dos roqueiros. Foi o show do Ian McCulloch, né? Foi o nosso... Lil Jaime, como ele disse. Ele foi anunciado mesmo assim, Lil Jaime? Eu não consegui, eu disse aí, Lil Jaime, ele entrou, o pessoal, o homem tava uma bola, né? Aí o cara gritou lá, Maradona, né? Parecia Maradona, o cara entrou e cantou bem, cantou uma música lindíssima, Lips Like Sugar, né? Um hino do Echo and the Bunnymen, está no Grey Album, no álbum cinza do Echo, de 87, e teve outros convidados, Supla, né, aquela irreverência, né, mas não conseguiram realmente estragar o show, porque foi muito bom. Em termos artísticos, nós vemos que você conhece tudo isso, né, acerca do rock, que é a música de sua predileção. É possível, você acredita, gostarmos do rock sem todo esse conhecimento, sem buscar todas essas raízes, todas essas origens que você também conhece?
Com certeza, Lázaro. Eu acho que esse interesse, o rock é uma música instintiva, né? Cada vez que ela tenta se apegar muito à teoria, como aconteceu com o rock progressivo, ela cai numa armadilha, se torna uma coisa, acaba se tornando uma coisa estéril e chata. É uma música instintiva, eu acho que mexe muito com o campo emotivo, né? E muito pouco teórica. Então, eu acho que é perfeitamente possível você, sem se aprofundar nisso aí, querer conhecer histórias, as coisas. Eu conheci até por interesse, não foi por uma afetação, por uma erudição. Eu realmente fui pesquisando aí por gostar de música, né? Foi a partir daí que eu me interessei fiquei conhecendo um pouquinho da história do rock, né? Dos anos 60 para cá, principalmente, né? Mas eu acho que é perfeitamente possível, sem você conhecer. É uma música instintiva que mexe muito com o emocional, né? Uma válvula de escape, principalmente, um grito, né? de inconformismo, de certa forma, né? Nasceu assim, né? E vira e mexe e volta a isso, né? Punk rock foi isso, quando a música está ficando chata, veio o punk e voltou às origens, né? Que retomou aquele entusiasmo inicial, né? Aquela coisa, inclusive, quando surgiu o punk rock, do it yourself, faça você mesmo, né? Que pregavam independência, aí que surgiram as bandas independentes, né? Que se autoproduziam ali e faziam. Então é uma música que ela realmente não depende de teoria ou de conhecimentos teóricos, né? Eu própria, estruturalmente, é muito simples, né? Eu não sou músico para falar, mas é uma música bastante simples, né? E que pega realmente pela emoção, uma música instintiva mesmo, né? Na atualidade, o que mais te atrai no rock? Em termos de banda mesmo. Olha, desse período desde o final dos anos 60 que eu vi até agora, eu me afastei um pouquinho às vezes, né? E sempre retomo o interesse, né? Agora houve uma retomada depois do rock, morreu um pouco depois do grunge ali, que não houve nada de muito marcante. Teve agora, surgiram muitas bandas interessantes em Nova York, né? E Strokes, né? É uma banda muito boa. Interpol, que retoma muito aquela sonoridade do pós-punk, né? Lembra muito Joy Division, embora eu não acho que seja um plágio, como que eu leio muitas críticas por aí. White Stripes é uma dupla muito boa, interessante. Agora, o interessante com o rock, Lázaro, eu acho que tudo isso é muito retomado, né? Isso aí o pop, acho que ele se devora e depois é regurgitado de uma outra forma, mas são os mesmos elementos. Você vê que tem muita coisa ali, não é com uma roupagem nova, parece uma coisa nova, mas tudo mesmo que foi negado anteriormente, você parece que você encontra ali, né? Você vê muita coisa do Led Zeppelin, né? Que pelo gigantismo lá foi abominado na época do punk, né? Do coisa. Mas sempre estão presentes assim as mesmas origens, né, os mesmos elementos, uma coisa. Eu citaria essas bandas, né? O Interpol, uma banda muito interessante, quem quiser ouvir, né? Tem um álbum que saiu agora, Antiques, né? Um álbum muito bom, saiu agora há pouco tempo, esse ano, acho que foi no final do ano passado. E Strokes, uma banda interessante, também retoma muita sonoridade de Nova York, as bandas têm um mix ali de Velvet Underground, Television, né? Ramones, Blonde, né? Aquelas bandas da New Wave que marcaram muito. Você vê que está tudo ali, né? Mas sempre parece novo. Acho que é esse o segredo do rock, né? Isso é muito bom. Como eu disse, né? Tudo isso que o Ronaldo conhece, toda essa erudição que ele demonstra, ele guarda com ele. Ele gosta, ele faz porque ele gosta. Não é para se exibir, não é para se impor, como tanta coisa que a gente vê por aí, né? Que acaba até nos irritando e, falar a verdade, até nos enojando. Ronaldo, como é que está o nosso Palmeiras, hein? Infelizmente isso é uma página assim, né? A sua paixão pelo Palmeiras vem de onde? Eu sempre fui palmeirense, né? Continuo sendo, apesar dos recentes infortúnios, né? Mas eu já nasci palmeirense, eu acredito que eu nunca me lembro de ter entusiasmo por outro time, né? E nós continuamos aí, né? Não gosto de dizer fiel, porque essa palavra eu não gosto de usar, né? Mas leal ao Palmeiras, né? E eu sempre fui, meu pai é palmeirense, né? É uma coisa de família mesmo. É uma coisa de família, né? Meu avô não era muito, não ligava muito para futebol, né? Gostava de futebol, mas realmente o palmeirense mesmo ali é meu pai, continua sendo, né? Apesar de não estar numa fase muito brilhante agora. E a sua paixão pelas orquídeas agora?
Nós estamos dando um refresco aqui no rock, gente, porque, olha, o assunto é muito vasto, muito grande, né? E, inclusive, é pesado, sem nenhuma alusão ao heavy metal, mas ele é pesado e é um assunto até meio direcionado. Mas o Ronaldo também é orquidófilo. Eu que fiquei aprendendo durante a vida toda a falar orquidiófilo, tive que aprender, reciclar aqui, falar o que é o termo correto. Ele se irrita se alguém erra na pronúncia dessa palavra. Mas a paixão pelas orquídeas vem de onde? Mas eu sempre gostei de plantas, né? De modo geral, de plantas ornamentais. Eu cultivei durante muito tempo. Aliás, agora é hora da nossa fanopeia, tem jeito aí? Vamos ver se vocês vão... As nossas imagens... Isso. Essa daí é lá da... Essa é uma planta do norte, né? É do seu orquidário, né? É do meu orquidário, Lá na quinta do Vale Verde? No Vale Verde, no Vale Verde. Dá para pôr outra? Vamos ver. Essa é nortista, então. É do norte, é uma planta da Amazônia, meio difícil de cultivar, até agora me fugiu o nome dela. Existem as orquídeas nacionais, né? Apesar de dizerem que é do hemisfério norte, africanas ou... Não, o Brasil acho que é o país de maior diversidade, né, de espécies de orquídeas, né? Os estados do Espírito Santo, aqui em Minas Gerais, né, são os, apesar que se imagina que seja a Amazônia, o norte, né, mas o Espírito Santo talvez seja o estado que mais tenha diversidade, né, de orquídeas. Né? Dá para explicar para os nossos TVs qual a característica básica de uma orquídea, que pode-se dizer, ali está uma orquídea, porque a diversidade é grande, né? O que caracteriza a orquídea? Bom, a gente vendo ali, normalmente a gente consegue identificar uma orquídea, né? Mas é o número é uma planta que tem as políneas, né? É uma planta que são plantas epífitas, né? Isso caracteriza, tem em comum com as bromélias, que são plantas que, embora não sejam parasitas, elas se instalam não é um hospedeiro, um hospedeiro seria, mas elas sintetizam o próprio alimento, então elas não são parasitas como são vulgarmente errôneo conhecidos. Afirmar que a orquídea seja parasita, ela não se nutre da planta, não se nutre da planta hospedeira, ela sintetiza o próprio alimento do ar, da água, da chuva, né? Então não é uma planta parasita como é conhecida, né? São híbridos, isso aí que nós estamos vendo, né? Basicamente elas têm as 3 sépalas e as sépalas e as 3 pétalas, essa é a característica principal das orquídeas. Parece, né, que às vezes uma das pétalas acaba sendo maior. A pétala diferenciada é o labelo, né, que é aquela pétala que ela é diferenciada justamente para atrair o agente polinizador, né, que é o labelo da orquídea, né. Isso aí é uma aqui, né, são híbridos, né, são muito vistosos, né, os híbridos são muito bonitos. São plantas produzidas em laboratório a partir das espécies. Lélia e Cattleya, né? São 2 gêneros, Lélia e Cattleya, o braço Lélia e Cattleya, braçávola Lélia e Cattleya, são todos híbridos esses aí, né? São essas flores que produzem as flores mais vistosas. As orquídeas, elas florescem uma vez por ano mesmo, ou é lenda isso? A maioria sim, a maioria tem floração uma vez por ano, mas acontece, principalmente entre os híbridos que são intergenéricos, né, poligenéricos, mais de um gênero, às vezes acontece elas florescerem na época de floração de mais uma vez por ano, na época de floração de cada uma dos gêneros que compõem aquele híbrido, né? Então acontece muito de florescer 2 até 3 vezes, as vandas chegam a florescer mais, né? 3, às vezes 4 vezes por ano. Né? Quantos espécimes você tem lá no seu orquidário, Ronaldo? Eu não tenho certeza quantas espécies eu tenho, né? Sei que no mundo são cerca de 30 mil espécies de orquídea, né? Eu falei espécimes, né? Espécimes, existem gêneros, né, que são Cattleya, Lélia, né? E espécies dentro de cada gênero são subdivisões, né? Essa palavra Cattleya vem de cat mesmo? Não creio. Cattleya normalmente são nomes latinos, eu não sei exatamente a origem, né, da palavra, mas não vem do inglês, você se refere? Exato. Não a palavra cat, alguma coisa me chamou a atenção, essa semelhança dos termos, né? E do que elas gostam, a orquídea, Ronaldo? Orquídea, normalmente, a orquídea é uma planta epífita, né? Então normalmente ela vai melhor instalada no tronco de árvore, que é o habitat dela, né?
o habitat natural dela é o tronco, ela se hospeda nos troncos das árvores, não são parasitas, né? Bom repetir aqui que ela sintetiza o próprio alimento, né? E quando são cultivadas pelo homem, né? Normalmente se utiliza substratos, né? Como a fibra de xaxim, que atualmente não pode ser utilizada, mas está por lei federal, está proibida, né? Está vedada a utilização desse material, porque É bom que se diga, está proibido o uso da... Aquela samambaia arbórea, que eu não me recordo o nome científico aqui agora, está em extinção, né? Dada a extração desse material, que é usado não só na produção de vasos de xaxim, como substrato, a fibra de xaxim, né? No substrato das orquídeas, né? Atualmente tem sido substituído por fibra de coco, né? Quem quiser cultivar, que já está sendo muito comercializada, né? E casca de pinos, né? Outros materiais, às vezes própria pedra, né? Brita, dependendo da espécie também ela se adapta muito bem. E além disso elas gostam de luz, dependendo do gênero, né? De luz indireta, né? Alguns precisam de uma exposição maior, como os dendróbios, né? A maioria dos dendróbios precisa de uma exposição maior do sol para florescerem. Mas a grande maioria, 50%, que a gente diz, né, de luminosidade, normalmente elas são protegidas por telados, né? A tela já tem uma vedação da luz solar adequada à necessidade da orquídea. E normalmente, quando elas são produzindo orquidários em casa, uma adubação, né, para complementar os nutrientes, né, uma adubação equilibrada, né, entre nitrogênio, fósforo e potássio, que são os 3 elementos, né, básicos, né, nutrientes básicos e outros micronutrientes também que são necessários para o bom desenvolvimento da planta, né. E nós teríamos aqui outros assuntos a tratar com o Ronaldo. O nosso tempo se esgotou, nós esgotamos com o tempo, né? E mais oportunamente o Ronaldo estará aqui de volta em nosso Maiêutica, para nós tratarmos de outros assuntos, como por exemplo a literatura, que ele é aficionado, Bessa de Queiroz, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Ronaldo, está aí o nosso espaço para o seu até breve. Quem quiser contactá-lo, pode fazer por qual telefone? Bom, eu quero esclarecer, é um prazer atender qualquer pessoa que tem interesse no assunto. Eu quero deixar claro que eu não sou comerciante de orquídeas, né? Não sou apenas um colecionador. E meu telefone é 3572-1413. Quem quiser trocar ideia sobre qualquer desses assuntos que nós tratamos aqui, né? E pelo e-mail também, né? Que eu 3572-1413. É lá na Quinta do Vale Verde que você Quinta do Vale Verde, exatamente. Né? O e-mail é arrloyola@uol.com.br. Bem, arrloyola@uol.com.br. Se você quiser trocar ideias acerca de orquídeas. Exatamente, intercâmbio, nós estamos abertos aí para... Acerca do rock, sobretudo rock progressivo. Também acerca de essa de Queiroz, que nós não abordamos, e assuntos variados, pode então contactar aqui o nosso amigo Dr. Antônio Ronaldo Rocha Loyola de Andrade. Mas fica aí o espaço então para o seu até breve, para os nossos TVents. Bom, eu só quero agradecer, né, o convite por ter vindo aqui, tratar desses assuntos que são sempre prazerosos, né, tratar. Eu gosto muito realmente de música e são 2 assuntos que me trazem muita satisfação. Sempre que eu posso, né, tenho a oportunidade de trocar ideias sobre eles, né? E agradecer a audiência, né, especialmente aos nossos amigos lá que nos incentivaram a vir aqui, os nossos colegas, e estamos abertos aí para o que qualquer esclarecimento, qualquer interesse que haja nesses assuntos, né, no intercâmbio, é sempre muito edificante, né? E é isso. Então, agradeço muito a oportunidade. Né? Quem agradece sou eu. Somos todos nós aqui do Maiêutica. Vamos nos hidratar um pouco mais e a gente já volta.
atenção. E estamos de volta. A intimada da sessão Pedra Angular de hoje é a nossa amiga de velha data, a companheira Cidinha Siquinato, que é calígrafa. Estamos então agora no ar com a sessão Pedra Angular. Bem, Cidinha, boa noite. Boa noite, Lázaro. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Cidinha, você é de Leme, né? Sim. Não é como o Dr. Antônio Ronaldo, né? Que veio lá de Pinheiros. Nasci aqui em Leme, exatamente no ano de 1944. Você tem orgulho disso, né? Eu tenho muito orgulho de ser nascida e criada aqui em Leme, estabelecida. Devo muito a Leme. E seu pai, seu Domingos, que lembrança você tem dele? Muitos, maravilhosos, só coisas boas. E da sua mãe? Também os dois. Dona Só me Rosa, deixaram. né? A maior riqueza foi essa tradição, essa educação, essa formação que eles deram pra gente. Eles eram muito religiosos, seus pais. Bastante, graças a Deus. Inclusive um de seus irmãos, o Luiz, que trabalhou com meu pai lá na Mecânica Bonfante, ele acabou tornando-se sacerdote, né? Sim, hoje ele está em São Carlos. Há quanto tempo ele está em São Carlos, o padre, Padre Luizinho, né? Como é carinhosamente ele chamado. ficou 20 anos na Catedral em São Carlos e atualmente já fazem quase 3, né? Ele está numa comunidade São Francisco de Assis, lá em São Carlos mesmo. Você se recorda da ordenação sacerdotal? Acho que é a primeira missa, né, do padre Primeira Luizinho. ordenação que teve aqui em Leme. Foi a primeira ordenação. A primeira ocorrida em ordenação Leme. sacerdotal foi aqui em Leme. E depois, isso foi de manhã, no dia 24 de dezembro de 61. 61. Houve uma procissão que saiu ali da casa da dona Teresa Gato, não foi? Sim. Isso eu me lembro dessa cena, eu era bem criança, eu Foi. tinha 6 anos. Ela falou que é de 1940 e Eu sou de 44. 44. Eu sou de 55. Em 61 eu estava com 6 anos. Então eu me Certo. recordo bem dessa procissão que saiu ali da casa da dona Teresa Gato, na esquina da rua Padre Julião, com a Joaquim de Góes, né, e seguiu para a matriz de São Manuel, onde foi realizada. Que mesmo, foi né? realizada a ordenação sacerdotal. Aí, à meia-noite do mesmo dia, dia de Natal, né, foi a primeira missa dele. Foi no dia de Natal. Primeira missa. É uma família tradicionalmente muito religiosa, né? Graças a família Deus. Sequinato. Graças a Deus, essa formação religiosa sempre esteve presente em nossas vidas. Você, Cidinha, agora falando mais explicitamente da sua pessoa, né? Você estudou onde em Leme? Eu estudei na Escola Maria Joaquina no tempo que era no convento. Você não chegou a ser aluna da minha mãe, né? Sim, fui no 2º e 3º ano. Da dona Zulmira? Isso. Era brava a dona Zulmira? Brava. Ele continua Brava. brava, vou dizer para vocês. Mas vale a pena. Vale a Vale a pena. Porque é essa energia que deixa a gente. E, aliás, eu sou, mais, sou né? casado com a dona Rosimeire, que também é professora e também é muito brava. E a Sofia, minha filha, também está prometendo. Né? Mas hoje o que está faltando bastante é essa fortaleza nas pessoas, quer dizer, dirigir com mais, né? Mais determinação. Determinação, colocar-se Não ali. é simplesmente o fato de ser bravo, né? Não. Tem que... Mas era determinada, né? Tinha E eu determinação. esqueci de falar aqui do Serginho. O Serginho, apesar de gostar muito do rock lá, como o Dr. Antônio Ronaldo aqui, também, olha, quando dá de ficar bravo. Mas a Mas gente não está fazendo essas não é uma brincadeiras. braveza pela maldade, não é uma maldade. É querer ver o melhor da pessoa. É isso que é difícil, E né? a gente eu devo muito à escolaridade que eu tive desde o primeiro ano.
Ali você estudou no Maria Joaquina, quando ainda era no convento. No Depois convento. você seguiu os seus estudos até quando? Aí eu fiquei, depois que terminei o quarto ano, que a gente dizia, né, naquele tempo, o primário. Era o fiquei, quarto ano de grupo, né? de grupo escolar. Aí eu, com 15 anos mais ou menos, eu terminei com 12, com 15, eu fui para a escola de comércio. Já era Mário Leme Walter? Ou Não. Era a Escola Técnica de Comércio. O diretor era professor Campelo. Professor, isso onde que funcionava? Foi lá no prédio lá no início foi no Newton Prato. Depois que passou para o Alex. Mas no início foi Depois sala... passou para onde Onde está agora, até hoje, né? O Sebastião Caluri esteve aqui em nosso primeiro Maêutica, contando todo esse histórico. Nós vamos ter que trazer de novo aqui o Sebastião Caluri. Me reclamaram comigo, disseram que eu me perdi um pouco na entrevista falando demais da Escola de Comércio e que ele trouxe aqui todo um histórico acerca da pessoa do Mário Leme Walter, né? Nós precisávamos também enfatizar isso, mas são muitos os assuntos que nós temos para trazer e às vezes a entrevista acaba diluída. Sebastião, você está convidado a voltar aqui, inclusive assim como o Dr. Ronaldo hoje falou do Palmeiras, muito en passant, você também poderá falar do seu São Paulo tão querido, né? E por mim também, posso dizer tão execrado, mas foi lá na Escola de Comércio que você parece que desenvolveu. No ano de 59, eu fui para a Escola de Comércio. Aí eu desenvolvi essa habilidade na escrita, porque tinha matéria de caligrafia comercial. Era caligrafia comercial, estudava-se isso. Isso, era a professora Líris Berbel Bertão. Professora Líris Berbel Bertão, então que te passou esses ensinamentos básicos? Eu me identifiquei com esse estilo, porque a gente para exercer uma profissão, você tem que se identificar com ela, não é só estudar, né? Eu acredito que você tem que se identificar, você tem que gostar daquilo. Eu explico aqui para os nossos TVentes o porquê da Cidinha estar na seção Pedra Angular. A escrita, ela é inerente ao ser humano. Poucas das línguas que existem, que são faladas, elas têm o seu código. Elas têm o seu código escrito, pouquíssimas têm o seu código escrito, né? E esse código, inclusive, é uma das maneiras de preservação da própria língua, da própria linguagem. Mas o ato de escrever, ele passou por grandes transformações, desde a pena, como esta que nós temos aqui, né? Hoje, a moderninha é essa daqui. Mas está voltando já estão fazendo aquele tipo antigo. Houve um momento em que se escrevia com uma pena de ave mesmo, uma pena de ganso. Houve época em que se escreviam em tabuinhas de cera, com tipo de um estilete, inclusive para se corrigir, havia uma espátula na outra extremidade desse estilete. Mas há uma história riquíssima. Quando do surgimento da máquina de escrever, muitos acabaram profetizando que a escrita cursiva, manual, ela iria desaparecer. Posteriormente, ainda houve a máquina de escrever elétrica, que dava ainda mais rapidez no ato de escrever, mas deixava tudo dentro de um plano de uniformidade, os caracteres, né? Depois ainda houve as máquinas eletrônicas de escrever, né, facultando até parágrafos e justificados, e o advento do computador. Então foram muitos os que afirmaram, o computador então permite uma variedade de fontes, de caracteres, de tamanhos muito grande. Então muitos acabaram afirmando que a caligrafia, a escrita cursiva, manual, ela iria desaparecer, né? E a Cidinha é uma prova inconteste de que dessas profecias estavam completamente erradas, né? Felizmente elas não vingaram, porque ela é muito requisitada, não é? Graças a Deus, eu sou requisitada bastante.
Não pego mais porque se torna um tanto difícil, porque a mão pesa, isso dificulta, né? Então não posso ficar o dia todo ali com o dedo. Eu tenho que dar. O que houve foi sim uma transformação daquele aspecto comercial, da necessidade comercial de uma caligrafia, né? A própria origem do termo, né? Caligrafia, é a boa grafia, né? Ela acabou se tornando algo artístico e isso não há computador que substitua a ação humana, o desenvolvimento, o trabalho em si da calígrafa, esse acaba não sendo possível de ser sobrepujado pela máquina, por mais sofisticado que ela seja. Eu pediria que a Cidinha nos desse um exemplo aqui da atividade dela, escrevendo, por exemplo, ali a palavra... Que palavra nós vamos pedir para a Cidinha escrever? Dá para você escrever a palavra maiêutica, como está aqui no nosso quadro? Como que é? O nome do nosso programa, o nome do nosso programa é um pouco complicado, né? Assim, maiêutica é um termo até usado em medicina pela obstetrícia, ele é sinônimo de obstetrícia, né? Mas não é esse o significado dele em nosso programa. Aqui ele significa a própria troca de ideias visando atingir um conceito, é um método socrático muito caro para a própria história da filosofia, né? Sócrates, sim, usava da maiêutica para, nos diálogos dele com seus discípulos, chegar aos conceitos, chegar às ideias que fossem universais. É essa a intenção do nosso programa. Não tem problema. Ficou faltando um. Pode escrever de novo. Olha, valeu a pena. A beleza das letras que a Cidinha está produzindo aqui já suprem qualquer erro. Posso dizer que o trabalho efetivamente é artístico. E vocês verão já, eu vou mostrar, vou colocar aí na câmera, para que os nossos TVentes... Olha a inveja que eu fico aqui, vocês não podem imaginar, gente. A habilidade com que ela manuseia essa pena metálica. Essa tinta, o que ela é, Cidinha? É tinta nanquim. É a chamada tinta nanquim. Só que eu tiro do vidrinho de plástico, do tubinho de plástico, porque senão ele é fácil, e eu coloco aqui. Cidinha, e se alguém pede para você fazer, como foi pedido recentemente, eu soube, um diploma é um documento, né, que é solicitado para que, parece que o diploma de posse do prefeito foi você quem fez, né, e de todos os vereadores. Foi. Aquele eu tive que, só do prefeito e vice-prefeito. Eu fiz ele todinho, veio em branco a folha e eu passei o texto que foi dado, né? Todo aquele texto, eu passei Ali não se pode errar de jeito nenhum. Não, e era uma folha só, não podia errar. Nós fizemos aqui informalmente, né? E aqui podia-se, mas lá se errasse, como é que faz? Eu tive que fazer... fiz num papel comum, né? Todo aquele texto que eles me deram, fiz, porque estava digitado, então eu passei o manuscrito num papel comum e depois eu copiei. A nossa câmera consegue captar aqui esse trabalho executado agora pela... Tá bom aqui nessa câmera? O programa é ao vivo, não tem problema nenhum. Ela não conhecia a palavra, ela redigiu inicialmente, houve uma falha. Uma outra palavra. Posteriormente, vocês podem ver a beleza do trabalho que ela executa com a tinta nanquim, essa caneta. Deixa eu escrever uma outra aqui. E agora, alguém tem uma sugestão? Uma palavra que seja mais fácil? Parabéns, TV Leme. Parabéns, TV Leme. Isso, vamos ver. Vamos escrever. E está de fato de parabéns a nossa TV Leme, né? Nós temos aqui muitos bons programas para os nossos TVentes. Minha mãe me cobrou outro dia, porque o Gildinho falou muito da maiêutica, antes que nós entrássemos no ar, e depois nós não retribuímos. Então, diariamente, olha, é difícil fazer isso, né? Pedimos que vocês prestigiem mesmo o programa do Gildinho, todo dia aqui, das 9 às 10.
A sugestão TV foi da Leme. própria Já Cidinha. caiu. Parabéns, TV Leme, né? Que é o que ela está escrevendo. Nós temos o nosso amigo Israel Pinheiro aqui também, diariamente, com o Sport Show, não é? E um pouco antes do programa da Gildinho, temos os nossos noticiosos, temos a nossa Maêutica aqui. A Cidinha está enfrentando um pouco de dificuldade, o espaço é limitado, né? Nós pegamos a Cidinha de surpresa aqui também para que ela pudesse bem executar essa tarefa. Nós pegamos a Cidinha aqui de surpresa mesmo. E nós estamos sempre aqui, sob o patrocínio do restaurante Piazza. O restaurante Piazza, ele fica lá na Avenida 29 de Agosto, 603. Atende pelo fone 3554-8850. Também nos prestigia a distribuidora de revista Silvia. Agora nas bancas e na própria distribuidora, todos os domingos, quem comprar o jornal Folha de São Paulo, pode também levar um DVD, né? O primeiro já saiu ali, A Vida é Bela, filme belíssimo do diretor italiano, Roberto Benigni, filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, concorrendo inclusive contra o Central do Brasil, um filme brasileiro. Eu, apesar de brasileiro, posso dizer, afirmo aqui taxativamente que o filme do Roberto Benigni era infinitamente superior ao Central do Brasil. Isso não se trata apenas de opinião pessoal, não. A gente tem que dar a mão à palmatória e afirmar o que deve ser afirmado, sem regionalismo, sem provincianismos. Já foi o tempo dessa coisa, né? Está aqui, então, para todos os nossos TVentes, olha. Parabéns, TV Leme, saindo da pena artística da nossa querida Cidinha Ciquinato. A gente se lembra antigamente quando nós líamos uma crônica, né, acerca de um ou outro escritor, falavam, olha, de seu tinteiro saiu um texto ácido, de seu tinteiro saiu um texto poético, porque era o ato de se escrever. A pessoa, para escrever os livros, ele escrevia, né, ele manuscrevia e mandava lá para depois ser impresso. E a coisa realmente saía do tinteiro. Eu, enquanto jornalista, houve época que eu fiquei com muitos ciúmes da máquina de escrever na qual eu trabalhava. Achava que seria impossível transitar ali para o microcomputador, quando os PCs se tornaram aí de uso geral. Hoje nós não conseguimos executar o nosso trabalho sem ele. Agora, esse trabalho artístico ligado à caligrafia, não há computador que faça. Cidinha, você elabora muitos convites, né? São convites de... O meu serviço maior é subscritar o nome do convidado no convite de casamento. E aqueles que desejam fazer as encomendas, que desejam assim o seu trabalho, e fazer uso mesmo, levar lá os convites para que você os manuscreva. Geralmente o pessoal já me procura pelo telefone, né? Vai na gráfica E já... qual que é o telefone? 3571-5320. 3571? 5320. E Rua Joaquim Mourão, número 385. Pode contactar também nesse endereço. Isso. Você ainda não está ligada na internet? Não. A Cidinha ainda não está ligada na internet? Eu sou o oposto da internet. Vamos repetir então o telefone, 3571? 5320. E Rua Joaquim Mourão? Não, 385. Ao lado da Planet Idiomas. Ao lado da Plant Idiomas. Então, as Agora, pessoas... se quiser ver a pasta, eu trouxe a pasta com convites. Nós vamos deixar essa pasta, prometo para você, para o nosso próximo programa, nós vamos iniciar o nosso programa mostrando os trabalhos que você já tem aí. Na próxima segunda-feira, prometo que nós vamos trazer aqui, vamos já logo de imediato levar aos nossos TVentes essas obras de arte que você
tão bem executam, né? Hoje o nosso tempo, infelizmente, estourou. O programa hoje foi muito rico. Nós agradecemos demais a presença do Dr. Antônio Ronaldo, agradecemos demais a sua presença, esse trabalho maravilhoso que você executou aqui, para que todos saibam, né? Eu peço desculpas, porque não foi uma coisa assim... bem legível. Você não está familiarizada aqui com o nosso espaço, né? Cidinha, fica aí o espaço para você se despedir dos nossos TVs, tá? Olha, eu gostaria de agradecer à direção da TV Leme, ao Lázaro que me procurou. Foi uma oportunidade, que isso é invejável a muita gente. Muita gente gostaria de estar aqui, e às vezes não tem a possibilidade. Então eu agradeço muito à TV Leme essa oportunidade e gostaria de levar meus cumprimentos a ela, que ela continue divulgando, trabalhando pelo bem de Leme, que isso é muito importante. E na próxima oportunidade a gente vai procurar falar algo mais. E está aqui a mensagem da Cidinha, então, a todos os nossos TVentes, né? Parabéns, TV Leme. E assim nós encerramos a nossa maiêutica desta segunda-feira, 25 de abril de 2005. Estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira. É sujeira. A todas e a todos, boa noite. Salam Alek, Shalom, muita paz e Shalom. As mãos da Cidinha, pode mostrar, olha só. Tá suja. Nós temos que pôr a mão na massa, pôr a mão na tinta e tudo de bom, pessoal. Até a próxima segunda. Até a próxima, se Deus quiser.